Isaías 12. Amém? Curvem suas cabeças. Nós vamos falar com o Senhor. Pai, meu Deus, te glorificamos nessa noite, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa hora, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz, Senhor, e para guardar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías, todos sabem que é um profeta, e eu estava observando na minha outra Bíblia, que não é corrigida e atualizada, que Isaías, ele foi um profeta levantado por Deus para exortar o povo que estava pecando. E Deus, desde Gênesis, se você for observar, o povo, ele desvia do caminho do Senhor, aí Deus levanta alguém para ir lá e para volta, Deus está te chamando. E aí Isaías foi também um profeta levantado por Deus para fazer isso, que o povo estava desagradando a Deus. E aí o Senhor levantou Isaías, o profeta Isaías, para exortar o povo, mas também nas suas palavras de correção e de chamada de arrependimento, ele lembrava o povo: se vocês se arrependerem, Deus os perdoará e os consolará. E aí, eu observando que no capítulo 12 já não é nem isso mais, né? O povo já havia se arrependido e Deus já estava trazendo eles de volta. E aí ele falava assim: e dirás naquele dia, ensinando o povo: olha, vocês vão falar assim com o Senhor: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Ainda que eu tivesse pecado, o Senhor me perdoou, porque eu me arrependi, o Senhor me perdoou e o Senhor me consolou. E aí ele fala no versículo 2: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Trazendo isso para nós jovens hoje, eu gostaria que todos prestassem atenção, amém? Trazendo isso para nós jovens. O que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Para mim e para você que está sentado aí. Você às vezes comete um pecado ou então um deslize e fala assim: ai, não vou nem pedir perdão, porque eu já peguei tantas vezes a respeito disso, né? E aí Deus te fala nessa noite: não, meu filho, você é meu. Se você se arrepender e se você confessar o seu pecado diante de mim, eu vou te perdoar. Porque se você não faz isso, o diabo está à sua volta e ele está só esperando um deslize seu. Qualquer brecha que a gente dá é o suficiente para o diabo tentar nos destruir, tentar nos destruir. Mas quando você é do Senhor, que o Senhor, de certa forma, ele vai falar com você. Eu não me lembro quem que pregou esses dias para trás falando assim que o pecado, que parece que Deus nos avisa: ó, isso não pode. A gente sabe que não pode, né? O diabo, porque se nós somos do Senhor, quem vai te afrontar? Deus não vai te afrontar, ele vai te consolar. E aí você toca nos pés do Senhor, se arrepende, pede perdão e Deus vai te consolar. E Ele vai te livrar daquele erro que você está cometendo. E aí no 2, quando fala: Deus é a minha salvação, por que você vai temer? Se você já aceitou, já confessou a Jesus o seu pecado e já aceitou que Jesus é o seu Salvador, por que você vai temer? Você é filho do dono da prata, todo mundo fala isso. Você é filho do Rei, do Deus Altíssimo. Você não precisa temer. Você não precisa temer, porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, a gente cantou aqui em vários livros, né? Em Jesus eu sou mais que vencedor. E essas palavras, elas nos motivam a caminhar, porque é complicado, é difícil mesmo caminhar com o Senhor Jesus. É difícil, não é fácil não. Para o jovem, então, é um pouquinho mais complicado, porque no mundo tem tantas coisas maravilhosas, né, que alegram a nossa carne, né? Eu já escutei um pastor falando que às vezes não é nem o espírito que está fraco, é a carne que está muito forte, um negócio assim, não é? Que não tem nada disso, não. A carne é fraca, é isso, a carne é fraca, não, às vezes a carne está muito forte. E aí fala que Deus é a sua salvação. E você tem que confiar e não temer, porque o Senhor Jeová é a sua força. Ele é o seu cântico. Lá em Efésios 1:12 fala que nós somos criados com o fim de sermos para o louvor da glória de Deus. E aqui fala que o Senhor é o nosso cântico. Aí tem muita gente que fala assim: eu escuto música do mundo, mas eu nem canto não, é só que eu acho legal
aquela batida, né? Não vem com esse papinho lero-lero, não, que Deus não aceita essas coisas, não. Ou você é do Senhor, porque se você foi criado para ser o louvor da glória de Deus, você é a própria adoração. Então você tem que louvar em todo tempo a quem? Ao Senhor. Porque se você não louva a Deus, você louva o diabo. Não é assim? Não é assim? Hoje em dia está assim. Eu vi mais ou menos sobre aquele negócio dos Illuminati, eu vi só um pedacinho. Gente, a coisa já está tão assim que a hora que a gente assustar, o anticristo já vai estar reinando. Então é assim, ou hoje você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Ou o Senhor é o seu cântico, ou ele não é o seu cântico. E aí você, se você foi criado para ser louvor da glória de Deus, é a Ele que você tem que exaltar. Nós temos que tirar águas das fontes da salvação. A fonte da salvação que te libertou, que te resgatou, que te limpa, que te perdoa, que te transforma e que faz de você um servo e um filho do Senhor. E ele fala, é com alegria. E aí nós temos que dar graças a Deus e invocar o nome dele. Você está passando por algum problema? Invoca o nome do Senhor. E não perca tempo, porque Deus está só esperando você falar. Ele quer te dar. De repente ele está lá esperando assim, nossa, vai Raquel, me pede. Vai Gabriel, me pede. Eu estou querendo te dar. É só você pedir. E aqui fala também que nós devemos contar, né, anunciar aos povos o que Jesus fez com você. Às vezes a gente pede ao Senhor um carro. Hoje a minha necessidade do Bruno, por exemplo, é um carro. E muitas vezes nós esquecemos de algo grandioso que Deus já fez conosco, que foi o resgate do mundo, resgate das trevas. Ele fala que a gente tem que contar o que Deus fez. Quão excelso é o Senhor, quão grandioso é o Senhor que te livrou das garras do diabo. Ele fala que você tem que contar. Esses dias vieram duas pessoas aqui na igreja, com o casal, e eles não sabiam o que era aceitar Jesus. Eu disse, mas todo mundo conhece, sabe o que é Jesus, sabe quem é Jesus. Às vezes pensa que sabe, mas tem gente que não sabe o que é aceitar Jesus. Às vezes seu vizinho nem sabe o que é aceitar Jesus. Aí está faltando você falar assim, olha, Jesus, sabe o que Jesus fez comigo? Ele me resgatou, Ele me tirou dos vícios, Ele me tirou da prostituição. Eu estou tão assim, frio, morro mais ou menos. E aí você chega e fala assim, olha, Jesus é com autoridade, porque Deus te deu autoridade. Aí você chega e fala, Jesus me resgatou, me tirou da cama, porque eu era uma viciada, eu era drogada. Tem mãe que prende seus filhos nas camas, no pé da cama, né? Para ele não mexer com drogas. Jesus fez isso com você. E você fala para as pessoas, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, olha, Deus fez isso comigo. Deus me mudou. Deus me tirou das drogas. Deus me tirou do vício do cigarro. Deus me tirou da rebeldia, da noite, né? Porque eu dormia de dia e ficava a noite todinha no meio da rua. Fazia tanta coisa que uma pessoa direita não faria. E aí você, o que Deus fez com você? Você está anunciando para as pessoas a sua transformação que Deus fez em você? Mas o Senhor fez coisas grandiosas. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Isso é o suficiente. Tem gente que deixa Jesus porque ele pediu um carro, aí Deus não deu carro. Ele pediu uma moto, Deus não deu carro. Aí ele pede uma bicicleta. Pode ser uma bicicleta mesmo, Senhor. Deus não deu uma bicicleta. Pode ser um motor. Aí Deus não dá um motor. Aí ele sai da igreja. Ah, Jesus não me dá nada. Deus ele tem o tempo dele para cumprir todas as promessas que ele fez para você e os desejos do seu coração. É o casamento? É a promoção do seu serviço? É o aumento de salário? É o carro? O que você quer? Mas você está exaltando a Deus simplesmente porque Ele te deu a vida? Simplesmente não, porque isso é tudo. 5,14 diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecer o mal e amar o bem.